Neste trecho inicial da fábula universalmente conhecida, O Alquimista, de Paulo Coelho, fomos transportados para um mergulho nos mistérios e reflexões da alquimia, representada aqui como uma busca pela verdade, encantamento e desejo humano em desvendar a natureza da vida. Paulo revela no texto que passou 11 anos estudando alquimia, atraído pelo fascínio de transformar o comum em extraordinário, metais em ouro, prolongar a própria vida. No entanto, segundo o autor, a conquista da grande obra é universal e destinada a todos os seres humanos. Essa parte também narra a busca do autor pelo elixir da longa vida e fornece uma visão geral de sua experiência frustrante inicial com a alquimia, entrada na magia e subsequente queda. No entanto, após conhecer um mestre e reestudar alquimia, o autor consegue compreender finalmente a linguagem simbólica e evocativa utilizada pelos alquimistas da antiguidade, e aprende a lenda pessoal e os sinais de Deus. A obra nos introduz a história de Santiago, um pastor que carrega um sonho, o sonho que teve 2 vezes, que o tem instigado e que é o ponto de partida de toda a jornada no livro. Ele é um pastor de ovelhas que está extremamente sintonizado com seus animais e o ambiente ao seu redor. Entende os desejos simples de suas ovelhas, as chama pelo nome e fala com elas regularmente sobre a vida. Nosso jovem pastor, Santiago, tem um sonho recorrente que o deixa perturbado. Ele acorda antes de poder entender todo o significado desse sonho. À medida que ele toma conta de suas ovelhas, trazemos as ricas observações e reflexões de Santiago sobre a vida das ovelhas e sobre sua própria vida. Ele gosta de ler livros e percebe uma grande diferença entre a vida simples de suas ovelhas e a sua vida de constante aprendiz. Santiago, como muitos de nós, é atraído pela ideia de descobrir novos lugares, portanto sua escolha de se tornar pastor, também o encontro com uma garota durante suas viagens, tem sido o assunto de sua conversa com suas ovelhas nos últimos dias. Isso cria uma tensão, o conforto do conhecido e o desejo pelo desconhecido, que atua como um impulso para o restante da jornada de Santiago. Nesse trecho, conhecemos o protagonista, um jovem pastor de ovelhas que tem uma vida simples e pacata, apesar de sempre ter sonhado com a aventura de explorar o mundo. Mesmo tendo estudado em um seminário até os 16 anos, pressionado pela família que esperava tornar-se padre, nosso jovem decidiu seguir os passos de outros pastores e perambular pelo mundo. Recebendo de seu pai apenas 3 moedas de ouro para iniciar sua aventura, o protagonista opta por uma vida de incertezas e desafios ao invés de uma vida estável e previsível. Ele tem uma relação forte com suas ovelhas, quem considera menos animais e mais como companheiras. Ele reflete sobre sua ligação com elas e compara elas com humanos, são felizes apenas com alimento e água e, em troca, dão sua lã, companhia e, ocasionalmente, sua carne. Todavia, apesar do incessante desejo de se aventurar, o protagonista tem um apego profundo à sua terra natal, Andaluzia, e mantém um pensamento profundamente romântico em relação a uma menina que espera reencontrar em 2 dias. Para seus encaminhamentos na vida, ele mostra uma dependência emocional significativa em relação aos eventos do dia a dia, especialmente preço do vinho, que considera um conforto precioso no calor escaldante do verão espanhol, e seu casaco, que considera uma segurança contra as surpresas do tempo. A misteriosa presença de uma anciã numa cidade próxima acende a curiosidade do rapaz, pois ela supostamente pode interpretar sonhos. Temos conhecimento de um sonho recorrente que o rapaz tem sobre uma criança o levando às pirâmides do Egito, onde se descobre um tesouro escondido. Intrigado por esse sonho, o jovem pastor vai até a anciã para buscar um entendimento mais profundo. A velha, que insiste em garantir uma parte do tesouro supostamente escondido caso seja encontrado, interpreta o sonho dizendo que o protagonista deve de fato ir até as pirâmides do Egito. Frustrado com a interpretação óbvia da anciã e a falta de esclarecimentos adicionais, o rapaz deixa a casa da anciã ruminando sobre a importância dos sonhos. A colocação do sonho do protagonista neste estágio inicial do livro tem um papel fundamental no lançamento da trama, proporcionando um confuso ponto de partida para a grande aventura que está por vir. Enquanto a realidade do tesouro está ainda em dúvida, a sugestão desse objetivo distante começa a sacudir o mundo controlado do protagonista. Ironia e tensão são elementos-chave no desdobramento da trama. A ironia é perceptível quando o jovem, desencantado com a interpretação da anciã e arrependido por não mais acreditar em sonhos, decide não tomar nenhuma medida a mais com base em seu sonho. Um patamar de tensão também é estabelecido com a inserção de uma possível rivalidade com outro pastor pela mão da menina que gosta. Uma cena interessante que aprofunda a personalidade do protagonista é quando ele abre um livro. A incapacidade de pronunciar o título e o incomodo com a concentração de muitas personagens numa única página indicam uma pessoa de interesse simples e sem sofisticação. Isso contrapõe com sua vontade de exploração e aventura, compondo assim uma personalidade complexa que promete desenvolvimento surpreendente ao longo da narrativa.
Em suma, o protagonista parece preso entre seus desejos de liberdade e sua apreensão em quebrar as barreiras de sua vida pacífica. O sonho recorrente, que conecta o pastor a uma jornada aventureira em terras distantes, traz uma grande questão para o protagonista: seguir esse chamado ou se conformar com a vida de pastor que leva até o momento. Esse precipício na vida do jovem pastor marca um começo emocionante para a jornada que ele terá pela frente. Nesse trecho emocionante de O Alquimista, o livro de Paulo Coelho, o pastor se encontra com um velho que se identifica como Melquisedeque, rei de Salém. Melquisedeque possui uma sabedoria instigante e levanta tópicos intrigantes sobre o destino, o controle sobre nossas vidas, e, mais poderosamente, a lenda pessoal de cada um de nós. Melquisedeque surpreende o pastor ao ler algo familiar em seu livro, dizendo que fala sobre a maioria das pessoas não terem capacidade de escolher seus próprios destinos. Com isso, ele estimula uma conversa sobre a maior mentira do mundo, a ideia de que em algum momento, nós perdemos o controle sobre nossas vidas e somos governados pelo destino. Apesar do ceticismo inicial, o pastor é seduzido pelo conhecimento de Melquisedeque, principalmente quando este revela que consegue ler a vida do pastor nas areias da praça, expondo segredos de sua vida que ele nunca havia compartilhado com ninguém. Este encontro misterioso chega ao ponto crucial, quando Melquisedeque apresenta a ideia de lenda pessoal, o propósito supremo da vida de alguém, aquilo que sempre desejaram fazer. Melquisedeque explica que todos conhecem sua lenda pessoal desde a juventude, mas com o passar do tempo, uma força misteriosa tenta convencê-los de que foi impossível cumprir essa lenda. Ele assegura que cada desejo que uma pessoa tem é, na verdade, sua missão na Terra, seja viajar, casar-se com uma pessoa específica ou buscar um tesouro. Confrontado com essa revelação surpreendente, o pastor está agora no meio de um dilema: manter a vida confortável que ele conhece com suas ovelhas, ou buscar o tesouro que lhe foi prometido, cumprindo sua lenda pessoal. O dilema é acentuado quando Melquisedeque exige 1/10 de suas ovelhas em troca de orientações para encontrar o tesouro. O pastor hesita, pensando em suas ovelhas e na filha do comerciante da sua cidade. Ele percebe que, talvez, elas não se recordem dele se ele partir. E com essa reflexão, nosso trecho termina com o pastor sentindo o vento do levante no rosto, trazendo com ele o cheiro das possibilidades que o aguardam. Seguindo sua jornada, o rapaz percebe uma relação liberdade e vento, e lembra que ele também pode ser livre para seguir sua lenda pessoal. Isso significa que não há barreiras impossíveis, somente as que ele próprio impõe. As ovelhas, a filha do comerciante, os campos de Andaluzia, são apenas etapas para alcançar sua lenda. Agora desapegado de suas ovelhas, o rapaz encontra o velho rei e descobre o princípio favorável: parece que as primeiras vezes de algo são geralmente bem-sucedidas para incentivá-lo a perseguir mais. Ele aprende que é um sinal de que a vida quer que você persiga seu sonho, sua lenda pessoal. O rapaz então inicia a sua jornada para o Egito, instruído a seguir os sinais que Deus escreveu para ele. Antes de partirem, o rei oferece ao rapaz 2 pedras, Urim e Tumim, que o ajudarão em suas decisões, quando ele estiver confuso sobre os sinais. Mas o rei encoraja o rapaz a tomar suas próprias decisões. O garoto começa a entender a busca pela felicidade através da história contada pelo velho rei. Um mercador envia seu filho para aprender sobre a felicidade com o homem mais sábio, que o envia para explorar o palácio sem derramar óleo de uma colher. O rapaz falha 2 vezes, uma vez por não se atentar ao palácio e se concentrar apenas no óleo e a outra por não atentar ao óleo enquanto explora o palácio. A mensagem é manter um equilíbrio na vida, manter um olho no que você está fazendo, mas não se esquecer do mundo ao seu redor. Ao partir, o garoto promete ao velho rei que nunca esquecerá sua lenda pessoal. Chegando em Tanger, na África, ele se encontra completamente fora de sua zona de conforto. No entanto, ele se lembra de sua confiança em Deus e se acalma um pouco. Ele contrata um jovem local para ser seu guia para as pirâmides do Egito, mas acaba sendo enganado e perde todo o seu dinheiro. Estranhamente, mesmo desamparado e sozinho em um país estrangeiro, a crença do rapaz em sua lenda pessoal o mantém resiliente. Percebemos que ele está realmente comprometido com sua busca e disposto a enfrentar desafios e enganos no caminho. Mesmo nesta situação desesperadora, ele mantém a fé de que tudo faz parte de uma jornada maior e parte importante de sua lenda pessoal. Nesse 5º trecho do livro O Alquimista, nossa história encontra o jovem pastor em uma situação bastante melancólica. O sol já se havia ocultado e ele agora se encontra em um país desconhecido, estranho à cultura e ao idioma ao seu redor. Ele já não se enxerga como um pastor e sente-se completamente perdido. Em meio à tristeza, à amargura e à solidão, o rapaz se encontra refletindo sobre as drásticas mudanças que a vida pode trazer. Ele chega inclusive a se sentir traído por Deus, que lhe havia dado a esperança de sonhos, só para em seguida jogá-lo nesta situação desoladora.
Ao olhar em sua bagagem, o rapaz encontra apenas as 2 pedras preciosas que o misterioso velho lhe havia dado. Essas pedras trazem uma sensação de alívio ao rapaz, pois ele percebe que pode vendê-las e, com o dinheiro, comprar sua passagem de volta. Isso lhe dá a convicção de que ele precisa ser mais esperto em suas futuras aventuras. Entretanto, ao tocar as pedras, ele sente uma conexão com o velho e se lembra do que lhe foi dito: quando você quer uma coisa, todo o universo conspira para que possa consegui-la. E nesse momento ele entende que, a despeito de todo o desespero, as pedras eram a tangível comprovação de que ele seguirá seu sonho. Sob o teto de um mercado vazio, nosso jovem pastor faz questões às pedras com o objetivo de descobrir o caminho a seguir. Sua pergunta primeira é se a bênção do velho ainda se mantém com ele. A pedra responde, sim. Motivado, ele se pergunta se ele encontrará o tesouro que procura. No entanto, antes que ele pudesse obter sua resposta, ambas as pedras escapam de seu alforje através de um buraco e caem no chão. Ele reconhece isso como um sinal e toma a decisão de não costurar o buraco, permitindo que as pedras escapem sempre que quiserem. Ele percebe que certas questões não deviam ser feitas para se evitar desviar de seu próprio destino. De uma forma intrigante, essa experiência renova a fé do rapaz em seu caminho escolhido. Ele percebe que não está encurralado em um mundo estranho, como ele pensava, mas está na verdade, em um novo mundo. Mesmo que ele nunca chegue às pirâmides, ele já havia viajado mais longe do que qualquer pastor que conhecia. Assim, encorajado por essa nova perspectiva, ele se determina a seguir em busca do seu tesouro. Na manhã seguinte, ele é acordado e, ao invés de se entristecer por sua situação, percebe uma nova emoção: alegria. Ele sente a felicidade de um novo começo e a inegável liberdade de poder seguir em busca de seu tesouro em vez de pastorear ovelhas. A partir desse dia, o rapaz começa a abraçar o mundo ao seu redor, ajudando a montar barracas no mercado e aprendendo a comunicação não verbal com as pessoas ao redor. Ele reflete sobre como há uma linguagem que vai além das palavras e como ele está explorando essa linguagem, tanto com as ovelhas quanto com os seres humanos. Ao ajudar um doceiro, o rapaz percebe que ele faz doces porque realmente ama isso, e não porque está em busca de algo mais. Isso faz com que ele perceba que, apesar do novo ambiente estranho, ele está apenas seguindo a mesma lição que as ovelhas lhe ensinaram. Antes de partir, o doceiro lhe oferece o primeiro doce que fez e, quando o rapaz se afasta, percebe como a comunicação tinha se estabelecido perfeitamente, apesar da diferença na língua. Isso levanta uma reflexão: existe uma linguagem que está além das palavras. Ele percebe que está aprendendo a decifrar essa linguagem sem palavras, o que pode, em última instância, ajudá-lo a interpretar o mundo. A narrativa então se desloca para um mercador de cristais, cansado e desesperado. Bem ali, no alto de uma ladeira, está seu pequeno negócio de cristais, que raramente recebe um cliente. Ele claramente está cansado de sua rotina e desesperado por mudanças. Ao mesmo tempo, parece estagnado por suas circunstâncias. Quando o pastor chega à loja do mercador de cristais, observa os belos cristais na vitrine e se oferece para limpar os cristais em troca de comida. O próprio mercador lhe oferece comida, pois isso é um preceito do Alcorão, mas o rapaz insiste em limpar os cristais mesmo assim. Como resultado desse ato generoso, o mercador convida o pastor para trabalhar com ele em sua loja em troca de um bom pagamento e comissão. O pastor, agora fazendo um trabalho que não lhe traz alegria, aceita a oferta do comerciante e decide trabalhar para ele. Enquanto faz esses cálculos, o pastor propõe a ideia de uma estante para os cristais no exterior da loja para atrair passantes. O mercador de cristais, que tem uma visão bastante pessimista do mundo, insiste que, embora haja um pequeno aumento nas vendas, não é necessário buscar mais. Ele aceita o mundo como ele é e não tem expectativas maiores para sua vida. Em resposta, o rapaz insiste que eles devem seguir os sinais. Embora endividado, o pastor trabalha persistente na loja de cristais por quase um mês, juntando dinheiro suficiente para abrir caminho para realizar sua lenda pessoal e comprar algumas ovelhas. Nesse trecho do O Alquimista, nosso jovem pastor espanhol está trabalhando em uma loja de cristais em Tanger, na loja de um mercador de cristais. O jovem, embora nervoso com suas mudanças propostas, conseguiu convencer o mercador a permitir que ele construísse uma estante para atrair mais clientes e, assim, ganhar mais dinheiro rapidamente para voltar para suas ovelhas. O mercador, por sua vez, revela seus sonhos não realizados de viajar para Meca, algo que é considerado uma obrigação para os muçulmanos. Mas, o medo de realizar seu sonho e perder o propósito na vida o impede de seguir em frente. Assim, ao contrário do jovem pastor, que está desesperado para realizar seu sonho, o mercador encontra contentamento em apenas sonhar com isso. Após obtiver a permissão do mercador para construir a estante, a loja vê um aumento nos negócios. A novidade atrai muitos clientes, e a loja floresce.
No entanto, 6 meses depois, o jovem pastor decide que é hora de partir. Ele ganhou dinheiro suficiente para comprar suas ovelhas de volta e tem a permissão do mercador para ir. O mercador fica em silêncio ao ouvir a decisão do jovem, mas finalmente oferece sua bênção. O jovem pastor deixa a loja levando consigo um maço de dinheiro, grandes esperanças e o desejo de realizar seu sonho. Em sua despedida silenciosa, o jovem pastor relembra as palavras do velho rei: quando você deseja uma coisa, todo o universo conspira para que possa realizá-la. Mas ele percebe que o caminho para a realização do sonho nem sempre é reto e fácil. No entanto, está determinado a continuar seguindo os sinais. Mesmo que seu sonho de ver as pirâmides possa parecer distante agora, ele acreditava firmemente que o que era importante era a jornada para alcançá-lo. Com essa convicção, ele deixa Tanger, pronto para a próxima fase de sua aventura. Neste segmento da jornada do nosso protagonista, ele se encontra em um dilema emocional. Observa semelhanças entre os habitantes da cidade, o mercador de cristais e o velho rei, despertando a sensação de que o rei possa ter deixado uma marca em suas vidas. Ele equilibra o anseio de chorar com a necessidade de mostrar força, percebendo que sua determinação para conquistar o mundo tem crescido. Ele reflete sobre seu sonho e a dura realidade que está prestes a encarar, retornando à sua vida pastoral anterior. O protagonista questiona a autenticidade de seu sonho e uma sensação de medo e desconforto começa a surgir. Ele põe em dúvida se sua vida de pastor e a realização de um sonho que perde significado a cada momento são realmente satisfatórias. No entanto, ele se lembra das pedras, Urim e Tumim, que o velho rei lhe deu. Segurando-as firmemente em suas mãos, ele descobre uma força interior renovada e um forte senso de determinação para prosseguir em sua busca pela realização de seu sonho. A caminho de onde seu tesouro pode estar escondido, ele encontra um inglês também em busca de uma busca pessoal, no caso do inglês, em busca do alquimista. Eles discutem sobre sinais, sorte, destino e a linguagem universal que o universo fala, chegando à conclusão de que esses elementos formam a trama misteriosa da vida. Antecipando a jornada que os espera, eles são apresentados ao líder da caravana que os conduzirá através do deserto. Poderoso e influente, o líder alerta todos de que a desobediência no deserto pode levar à morte. Com isso, os viajantes juram lealdade a ele, cada um chamando seu respeitável Deus como testemunha. Neste trecho, o nosso corajoso protagonista chega a uma poderosa compreensão de que a jornada em busca de nossos sonhos, ou lenda pessoal, como o velho rei chamou, é o que dá verdadeiro sentido à acento agudo vida. Ele se compromete a aprender com cada elemento que encontra em sua jornada, ovelhas, cristais e, agora, o deserto. O silêncio intimidante, a vastidão e a natureza implacável do deserto são espelhos do vasto e desconhecido caminho que nosso protagonista tem que trilhar para alcançar seu sonho. Dessa forma, este trecho enfatiza a importância da capacidade de aprender, adaptar-se e crescer em qualquer situação ou ambiente, enquanto se busca incansavelmente a realização de nossos sonhos mais profundos. Continuando nossa viagem pelo deserto com o rapaz e a caravana, presenciamos um turbilhão de pensamentos e sentimentos. O rapaz reflete sobre seu passado e o futuro dos que deixou para trás, suas ovelhas, e a filha do comerciante, a quem tem certeza de que já deve ter se casado. Ele se percebe aprendendo a compreender a linguagem universal que, acredita ele, liga todas as almas na corrente universal da vida. Ele murmura, Maktub, evocando o mercador de cristais, uma palavra cujo significado parece ter muito impacto para ele. Ele observa que o deserto é variante, ora se feito de areia, ora de pedra, sequenciando caminhos traçados pela caravana para contornar obstáculos. Se algum guia ficava doente ou morria, uma nova liderança era escolhida pelos cameleiros. Toda a dificuldade era relevante, pois a caravana seguiria em direção a um mesmo ponto, guiada sempre pela estrela que indicava a posição do oásis. O rapaz, por sua vez, dispensa a leitura de um livro que havia levado e passa a prestar atenção ao vento, à caravana e nos movimentos do seu camelo. Ele faz amizade com um cameleiro e juntos contam suas histórias à noite. O cameleiro revela que antes tinha uma horta e uma vida tranquila em El Cairo até que um terremoto e a subida do rio Nilo devastaram tudo. Com a perda de tudo, ele virou cameleiro e percebeu que a vida é mudança constante e é preciso se adaptar para sobreviver. Em uma noite, eles recebem a notícia que há rumores de guerra entre os clãs pelo deserto. A caravana começa a andar mais rápido e as fogueiras são apagadas para não chamar a atenção. Durante uma noite de lua cheia, o rapaz e o inglês passeiam pelas dunas e o rapaz conta sua história. O inglês fica fascinado com a transformação da loja de cristais que ocorreu com a presença do rapaz. Ele explica ao garoto sobre a alma do mundo, uma força positiva incitada pelo desejo puro de algo. O inglês dá ao rapaz livros alquímicos para ler, com referências a Mercúrio, dragões e reis.
A leitura destes o deixa confuso. No entanto, uma ideia aparece repetidamente em quase todos os livros: todas as coisas são manifestações de uma coisa só. Ele lê sobre diferentes alquimistas e aprende sobre a grande obra, a alma do mundo e a pedra filosofal. Eventualmente, o rapaz devolve os livros ao inglês, resumindo o que aprendeu sobre a alquimia. Isso decepciona o inglês, que parece acreditar que o rapaz não entendeu realmente a complexidade da alquimia. À medida que a caravana continua viajando pelo deserto, o rapaz reflete sobre o que aprendeu, e afirma que cada um tem sua própria maneira de aprender e buscar a sua legenda pessoal. Embora diferentes na abordagem, ambos estão em busca do próprio destino e, portanto, o rapaz decide respeitar o caminho do inglês, mesmo que não seja o mesmo que o dele. A divisão de percepção entre os dois personagens ilustra a diversidade dos processos de aprendizado e fortalece a ideia de que não há um único caminho para a realização pessoal. O grupo continua sua jornada pelo deserto encarando a ameaça da guerra entre clãs, rumo ao oásis. Estão desconfortáveis, silenciosos, cansados e atentos a qualquer sinal de perigo. No entanto, um camelô no grupo parece despreocupado com o perigo iminente, explicando ao rapaz o valor de viver no presente. Este camelô ressalta a importância de apreciar o presente e os pequenos prazeres da vida, e não temer a morte, considerando que a vida é uma celebração constante. Depois de alguns dias difíceis e longos, eles se deparam com o oásis. A visão das tamareiras diante do deserto era de esperança para o rapaz, lhe oferecendo o refúgio de uma guerra iminente e a promessa de água e sombra. Fazendo uma pausa na jornada, o rapaz reflete sobre as lições que aprendeu no deserto e a busca pelo seu tesouro. Dentro do oásis, o alquimista observa de longe a caravana que se aproxima, sabendo que entre eles está um homem a quem ele deve ensinar seus segredos. O alquimista não está interessado nas notícias do mundo exterior e se preocupa apenas com a missão que a vida lhe reservou. Enquanto isso, o rapaz e o inglês, seu amigo e companheiro de jornada, começam a procurar pelo alquimista. A busca vai se revelando infrutífera, até que num momento de iluminação, decidem perguntar ao povo do oásis onde está o homem que cura todas as doenças. A busca é dificultada por respostas implicantes e estranhos conselhos locais. Entretanto, a entrada de uma jovem moça vira o mundo do rapaz de cabeça para baixo. Ao olhar nos olhos dela, o rapaz sente imediatamente uma profunda conexão, como se fossem duas almas destinadas. Esse encontro o faz entender o verdadeiro significado do amor, o qual transcende espaço e tempo, e é eterno. Ao finalmente conversar com a moça, descobre que ela é chamada Fátima como as mulheres de sua terra natal. O inglês, impaciente, o lembra de perguntar sobre o alquimista. Fátima indica que o homem que cuida de todas as doenças é um homem que conhece os segredos do mundo e conversa com Djinns, do deserto, apontando na direção do sul, o que dá uma nova pista para os dois viajantes. Nesta história involuntária, aprendemos muito sobre as convicções do rapaz e do inglês, assim como a cultura do oásis e as tradições que eles mantêm. Ao longo deste trecho, o protagonista, um rapaz, passa por uma transição profunda e significativa em sua jornada. Ele começa a reconhecer e expressar seu amor por Fátima, a mulher que conheceu no oásis. Apesar do amor que sente, ele é obrigado a se confrontar com uma nova compreensão deste sentimento. Ao invés de se agarrar à posse, ele aprende sobre o amor sem posse, um conceito que Fátima, como mulher do deserto, aceita prontamente. O rapaz sente um pouco de nostalgia com os encontros cotidianos com Fátima ao lado do poço. Ele espera ansiosamente por esses momentos, que tornam o resto do dia quase insuportável. Apesar da chegada da guerra, ele vê isso como uma bênção, pois isso o mantém perto de Fátima. No entanto, o amor que ele sente por Fátima apresenta um dilema. Ele conhece a importância de sua lenda pessoal e a busca ao tesouro, mas também está ciente da conexão profunda que ele desenvolveu com Fátima. O vínculo que eles têm transcendido convenções sociais e tradições. Ainda assim, a guerra causa incerteza sobre quando a caravana será capaz de continuar sua jornada. A guerra é vista como uma batalha entre poderosas forças por poder, não necessariamente entre o bem e o mal. Neste contexto, o rapaz e Fátima prometem um ao outro que, independente do curso da guerra, seu amor vencerá. Fátima encoraja o rapaz a seguir sua lenda pessoal. Ela acredita que, seja qual for o resultado da guerra, o amor deles permanecerá. Ela o espera, mesmo se ele tiver que partir. Este amor desprendido que Fátima expressa amplia a compreensão do rapaz sobre o amor e a posse. Enquanto isso, o inglês que está com o rapaz se esforça para transformar chumbo em ouro, o processo da grande obra da alquimia. Após uma visão de gaviões lutando no céu, o rapaz tem uma visão de um exército invadindo o oásis. Ele percebe que isso pode ser um presságio do futuro e toma a decisão de ir falar com os chefes tribais, apesar de suas incertezas e medo de ser ridicularizado.
Este segmento ilustra bem a trama complexa e interconectada de cada personagem e o profundo simbolismo entrelaçado na narrativa. As ações do rapaz, Fátima e o inglês demonstram a ideia central de seguir sua lenda pessoal, independentemente das circunstâncias. Neste trecho da narrativa, nossa personagem principal é levada até uma tenda de tirar o fôlego em meio ao deserto, para uma audiência com 8 chefes tribais. Logo identificável é um árabe vestido em branco e ouro, irradiando autoridade e importância. Aqui, o encontro se transforma em um interrogatório, onde nossos líderes tribais questionam nosso herói sobre os sinais do deserto que ele diz ter visto. Um desafio após o outro é lançado, mas o rapaz maneja cada questionamento de forma habilidosa, deixando os chefes em um silêncio ponderado. Após uma conversa em um dialeto desconhecido para nosso protagonista, o chefe tribal misteriosamente sorridente que até então permanecia em silêncio, finalmente se manifesta. Ele conta uma história sobre José, um homem vendido como escravo, que livrou o Egito da fome graças a seus sonhos. Esse contador de histórias habilidoso, que nosso herói identifica ser o principal líder, começa a discutir a tradição, que os ajudou a sobreviver e prosperar, e pede acreditarem nas mensagens do deserto, que supostamente nos revela tudo o que sabemos. Finalmente, após uma tensão crescente na sala, uma batalha é anunciada. Evidentemente, a aposta é mais alta para o nosso protagonista. Não só sua vida está em risco, mas a de muitos outros também. Momentaneamente apavorado, nosso herói escolhe assumir seu destino com coragem e determinação, lembrando-se de sua jornada até aqui, vender suas ovelhas, viajar, aprender e até encontrar amor. Sua determinação é posta à prova quando um cavaleiro aterrorizante aparece num cavalo branco, empunhando uma lâmina afiada. Ele desafia nosso herói sobre ler os sinais do deserto, mas o rapaz se mantém firme, enfrentando a morte com bravura inabalável. No final, o cavaleiro se revela ser o alquimista que o protagonista estava procurando. O capítulo termina com uma batalha épica onde as forças do oásis são vitoriosas, prevenindo um ataque surpresa. Com a aparição do alquimista e uma oferta de orientação ao nosso herói, ele novamente se depara com um dilema. Deve continuar sua jornada para as pirâmides, arriscar tudo em busca de seu tesouro mais adiado ou encontrar contentamento em sua nova vida rica? Em termos subjetivos, este trecho da história apresenta uma mistura surpreendente de tensão, ação, mistério e introspecção filosófica. Ele explora a constante tarefa da vida de equilibrar o conforto do familiar e a busca incansável pela realização de nossa lenda pessoal. Nesse trecho, o alquimista e o rapaz estão no deserto, desfrutando de um silencioso jantar de gaviões. O alquimista oferece ao rapaz um vinho valioso e proibido, reforçando que o mal não vem do que entra em um homem, mas do que sai dele. Sentado ao luar, o alquimista instrui o rapaz a descansar e a manter o foco em seu tesouro. Ele sugere que o rapaz troque seu camelo por um cavalo, pois os camelos podem ser insidiosos, parecendo inesgotáveis até repentinamente entrarem em colapso. No dia seguinte, o rapaz aparece com um cavalo, pronto para enfrentar o deserto com o alquimista. Eles começam a navegar pelas areias, com o alquimista pedindo ao rapaz para mostrar a vida no deserto, alegando que só quem vê a vida pode encontrar tesouros. Inseguro, o rapaz solta as rédeas de seu cavalo e o animal, guiado pelos instintos naturais, os leva a um lugar desconhecido, onde detecta logo a presença da vida. Eles desmontam e o alquimista descobre uma naja perigosa, que ele captura e contém em um círculo com sua espada. Este ato simbólico é um sinal que o alquimista precisava para prosseguir. O rapaz, aflito com a ideia de deixar sua amada Fátima para realizar a busca pelo seu tesouro, fala que prefere viver felizmente com ela no oásis. O alquimista o adverte que vá em busca de seu tesouro e retrata um futuro de arrependimento, se ele se recusar a seguir sua lenda pessoal. O amor verdadeiro, argumenta o alquimista, nunca impede um homem de buscar seus sonhos. Depois de resolver seguir com o alquimista, o rapaz passa a noite em branco e ao amanhecer, confessa seu amor por Fátima, prometendo voltar depois de encontrar o tesouro. Fátima, uma mulher do deserto, aceita sua partida porque sabe que a espera vale a pena. Enquanto cavalgam pelo deserto, o alquimista avisa ao rapaz para não focar no passado e promete a ele que, como está perto do fim da jornada, há apenas uma coisa que ainda precisa aprender. Quando questionado sobre por que muitos alquimistas falharam em seus esforços, o alquimista responde que eles buscavam apenas ouro e não os tesouros de suas lendas pessoais. Este trecho destaca a discussão sobre o verdadeiro amor, a busca da lenda pessoal, a dualidade vida-morte e o medo do desconhecido. Afirma também a importância de seguir em frente, não importa o que aconteça. Aprofundando no deserto, nosso protagonista e o alquimista se escondem sob a escuridão da noite, cavando um buraco para acender uma fogueira que não ilumina ao passar viajantes ou invasores.
Em meio a esse ambiente de sobrevivência, o alquimista explica sua linhagem de conhecimento, que remonta ao início dos tempos, quando a sabedoria alquímica poderia ser resumida em uma simples esmeralda. Eles discutem a Tábua de Esmeralda, uma antiga pedra com inscrições que o alquimista descreve como uma passagem direta para a alma do mundo. No entanto, entender a tábua não é o que importa aqui, pois eles estão no deserto. O rapaz é instruído a mergulhar no deserto e a escutar o seu coração, uma entidade aparentemente sábia e emocional que vem da alma do mundo e que eventualmente retornará a ela. O coração do rapaz é vívido, cheio de sonhos e de saudades, e é advogado para continuar em direção ao seu tesouro. A jornada deles torna-se perigosa à medida que se aproximam de zonas de conflito, mas ao invés de temer, o rapaz ouve seu coração. Seu coração conta histórias de homens que buscaram seus tesouros mas nunca os encontraram, tece histórias de perda e amor não correspondido. Às vezes, sussurra palavras tranquilizadoras, às vezes faz o rapaz chorar. Em meio a isso tudo, o alquimista ensina ao rapaz que o coração nunca fica silencioso e sempre fala a verdade sobre a vida, sonhos e desejos. A desvantagem de não ouvir o coração é a traição pela qual você não está preparado. Depois de muitos dias de viagem e muitas conversas com seu coração, o rapaz começa a entender seu interior de forma mais profunda. Ele jura que seguirá o seu coração, não importa onde isso o leve. No fim do dia, o alquimista anuncia que eles estão se aproximando das pirâmides e que o coração do rapaz está finalmente pronto para mostrar-lhe o caminho para o seu tesouro. No entanto, o perigo se aproxima com a aparição de guerreiros, e um desafiador enigma vira o foco: os homens não reconhecem os tesouros, mesmo que estejam diante deles. E assim, a jornada e as lutas cotidianas do deserto continuam. O alquimista continua instigando o coração do rapaz a buscar sua lenda pessoal, ressaltando a conexão entre o indivíduo, seu coração e a alma do mundo. Apesar das dificuldades e perigos que surgem, o rapaz se aprofunda na jornada com um entendimento renovado e mais profundo de si mesmo e de seu destino. O vasto deserto proveniente de O Alquimista está repleto de maravilhas e perigos, como aprendemos nesse trecho. Ele começa com nosso jovem herói e seu mentor, o alquimista, fazendo seus preparativos para encarar uma grande viagem para as pirâmides. O jovem herói, tendo sido fascinado pelo domínio do alquimista sobre os guardas que encontrou na viagem, descobre uma poderosa lição. Os olhos mostram a força da alma, diz o alquimista, o que destaca a importância de uma vontade forte e a capacidade de se manter firme diante da adversidade. Mas o desejo do nosso herói de aprender mais eleva a atenção no texto. Ele pede ao alquimista que o ensine a transformar chumbo em ouro, um dos mistérios mais conhecidos da alquimia. A resposta do alquimista é intrigante, pois ele sugere que o conhecimento já está dentro do herói, naquilo que é chamado de alma do mundo. Aqui temos um retrato belo da busca pelo conhecimento e compreensão, não apenas no sentido literal da transmutação de chumbo em ouro, mas também no sentido figurado de alcançar a verdadeira sabedoria através do entendimento da natureza do universo. A viagem continua e o duo entra em território perigoso, um enxame de guerreiros cruza seu caminho. Eles são capturados e trazidos para um acampamento militar. A sua vida em jogo, o alquimista recorre à sua astúcia, alegando que seu jovem amigo, o herói, é um poderoso alquimista que pode destruir o acampamento usando apenas a força do vento. Os guerreiros ao redor riem com desprezo, mas consentem em dar ao rapaz 3 dias para provar sua proclamação extraordinária. Agora, nosso herói se encontra angustiado com o prazo iminente. Ele não sabe se transformar em vento, e teme por sua vida. O alquimista, por sua vez, o tranquiliza lembrando-o de seguir a lenda pessoal, e encarar o fracasso com bravura. O alquimista reitera que o medo de fracassar é a única coisa que torna um sonho impossível. Finalmente, no 3º dia de captura, o herói é levado a provar sua extraordinária proclamação. Ele começa a conversar com o deserto e o vento, expondo seu amor, suas aspirações e objetivos. O vento e o deserto, relutantes no início, começam a escutar, pois ambos são atraídos pela curiosidade e pelo propósito claro do herói. A cena termina sem nos dizer se nosso herói conseguiu ou não se transformar em vento. O suspense no ar é palpável, criando uma transição perfeita para o próximo trecho deste incrível conto de autodescoberta e conquista. Em meio ao vasto deserto, o rapaz implora ao vento para ajudá-lo a cumprir sua missão. Ele especialmente destaca o poder do amor, explicando que é precisamente o amor que dá às pessoas a capacidade de se transformar em qualquer coisa e qualquer ser na criação. Irritado pela audácia do jovem, o vento aumenta sua velocidade, levantando as areias do deserto em uma tempestade de Simum. Esta tempestade torna-se a causa do terror para o acampamento de guerra próximo. No entanto, o vento se vê incapaz de transformar o jovem em vento ou fazê-lo compreender o amor, pois mesmo após percorrer o mundo inteiro não aprendeu sobre o amor.
O vento sugere que o jovem busque a resposta olhando para o céu. Fazendo isso, o rapaz se dirige ao sol, pois acredita que o sol, em sua posição distante, conhece o amor. E eis que a conversa com o sol revela alguns segredos profundos do universo. O sol, observando tudo de uma distância segura, entende o amor como a silenciosa sincronia entre ele e a terra. Ele dá vida e calor à terra e, por sua vez, a terra o proporciona uma razão para viver. No entanto, apesar da sua vasta sabedoria, o sol não conhece a verdadeira natureza do amor. Esse amor, como o rapaz explica, é a força que remodela e melhora a alma do mundo. Ao amar, aspiramos a melhorar e a ajudar a melhorar o mundo ao nosso redor. Por fim, o rapaz se volta para a mão que escreveu tudo, ou seja, a força maior, a causa original de todo o universo, em busca de respostas. Calando-se em um momento de oração silenciosa e reverência, o rapaz sente o amor jorrar de seu coração. Ele entende que o deserto, o vento e o sol também buscam os sinais da mão que escreveu tudo e procuram cumprir os caminhos que foram escritos para eles. Neste momento, o rapaz funde-se na alma do mundo, reconhecendo-a como uma parte da alma de Deus e a sua própria, acreditando assim na sua capacidade de realizar milagres. Na última parte da história, alquimista e rapaz se despedem, mas não antes do alquimista apresentar uma demonstração final de alquimia, transformando o chumbo em ouro. O alquimista divide o ouro entre o monge, o rapaz e si mesmo, oferecendo ao rapaz duas partes, uma para reembolsar suas perdas e outra para o caso de ele precisar no futuro. Isto leva ao discurso de despedida do alquimista, em que ele fala de um pai que sonhava que um de seus filhos teria suas palavras conhecidas e repetidas em todo o mundo. Este pai morre acreditando no grande sucesso de seu filho poeta, mas é levado a um futuro distante por um anjo, onde descobre que são as palavras de seu outro filho, o soldado, que são repetidas e reverenciadas. Neste empolgante e final trecho de O Alquimista, Nosso Herói, após ouvir uma bela história sobre fé e propósito contada pelo alquimista, enfrenta o desafio final de sua jornada. Levado pelo conselho do alquimista, onde estiver seu tesouro, ali estará também o seu coração, o rapaz prossegue pelo deserto. Durante seu trajeto ele reflete sobre sua aventura inteira, detalhando suas lutas, triunfos, e os conhecimentos adquiridos. Eventualmente, ele se depara com a grandiosidade das pirâmides do Egito. Aqui, pela primeira vez, ele é cercado de uma sensação avassaladora de conquista, ele conseguiu. Sua jornada lhe traria o tão sonhado tesouro. No entanto, seu triunfo é interrompido abruptamente por ladrões. Eles o atacam, exigindo qualquer riqueza e, eventualmente, descobrindo o único pedaço de ouro que ele tem. Encurralado, o rapaz admite que está lá para desenterrar um tesouro. Ele conta sua história a eles na esperança de alguma compreensão, porém, as coisas só pioram. Ao ouvir sua história, o líder dos ladrões revela de forma surpreendente que também teve um sonho de um tesouro enterrado, na Espanha, numa igreja onde pastores e suas ovelhas dormiam. Suspeitando que isso possa ser um sinal, o rapaz relembra essa igreja que ele mesmo já tinha visitado. A revelação do ladrão lhe traz uma nova perspectiva e, apesar da dor física decorrente do ataque, ele se sente novamente feliz e grato. No epílogo, o rapaz, cujo nome é revelado como Santiago, retorna à igreja, abandona seu rebanho e começa a cavar na raiz do sicômoro mencionado pelo ladrão, e logo descobre seu verdadeiro tesouro. Trata-se de um baú repleto de moedas espanholas antigas, máscaras de ouro e outras relíquias preciosas. Agora rico, Santiago finalmente completa sua jornada. Apesar dos desafios e obstáculos, ele nunca desistiu de sua lenda pessoal, o que acabou por lhe conceder essa recompensa inimaginável. Por último, ao olhar para o céu e refletir sobre sua jornada, Santiago é tocado pelo som suave de um beijo vindo com o vento, trazido pela brisa quente, prometendo um encontro futuro com Fátima, sua amada. Este encerramento é uma declaração bonita e ressonante sobre a importância de seguir nossa lenda pessoal e nunca desistir, não importa o quão difícil a jornada possa parecer. Uma verdadeira ode à resiliência e fé, reforçando que as maiores recompensas vêm do enfrentamento dos desafios mais difíceis.